Boa noite! Começou mais um podcast do Saber Viver essa noite, onde você está nesse momento, conectado aqui com a gente. Então já dispara o aviãozinho aqui, que eu tenho certeza que esse podcast vai fazer diferença na sua vida que quer ter um shape. Estamos exatamente no inverno agora, nesse momento, e eu escuto sempre que o inverno é o momento de construir os shapes do verão, não é isso? Com Doutor certeza. Gustavo Caldeira, seja muito bem-vindo mais uma vez. Gente, doutor Gustavo Caldeira já faz parte da família Saber Viver. Ele já foi entrevistado, já veio ao podcast, não é Já. isso? Faz parte da equipe de colunistas do programa. Estamos aqui mais uma vez para poder mudar o tema, porque o assunto dele, assim, enaltece realmente a sociedade. Quem tem todas as dúvidas sobre não só como saúde, né, como estética, como tudo. Então, boa noite novamente. E eu queria que você se apresentasse para quem não teve oportunidade de assistir o podcast anterior, para quem não teve oportunidade de te conhecer. Primeiramente, doutor Gustavo, como pessoa, um pouquinho da sua trajetória profissional, como você chegou até aqui, por que você escolheu a medicina do esporte? Boa noite, gente, tudo jóia? Eu comecei desde pequeno, né, ter algumas referências dentro de casa. Meu pai sempre foi ativo em questão de cotidiano, não era muita prática de atividade física, Sim, mas eu sempre tive essa vontade de praticar mais esporte, só que eu não tinha muita orientação e a gente ficava brigando com o corpo aqui, sempre ali, engorda e emagrece, engorda e emagrece. efeito Aí, sanfona. querendo tratar as pessoas para entrar para a medicina, né? E com o tempo foi apaixonando pela área esportiva, gostando mais de praticar atividade física. E aí estou seguindo esse caminho agora na medicina do esporte, né? Tratando a parte hormonal também junto. Através disso a gente vem cada dia crescendo, podendo levar conhecimento para as pessoas, tratamentos, Sim. né? E qualidade de vida, Então você se considera um esportista antes de ser um médico do esporte? com certeza. Então, você pratica exercício físico, você consegue mensurar isso quanto tempo? Desde os 14 anos. Desde os 14 Sim. anos. E a sua família também, seu pai também praticante de esporte? Não, lá de casa é só Não? eu e meu irmão. É mesmo? Mas vocês Sim. não conseguiram trazer isso como incentivo para eles? Meu pai é aquele famoso homem de zona rural, então a rotina corrida para ele aquilo ali já funciona, pessoa mais É. bruta. A gente, assim, hoje, né, com essa rotina que a gente conseguiu adaptar como necessidade na vida, porque a gente coloca a rotina hoje do esporte para quem trouxe isso para a vida, como se fosse uma refeição, né? Sim, Eu trabalhei, eu me alimentei, eu preciso de treinar. E quem é mais velho não consegue adaptar isso. Tanto que minha mãe fala, acha que eu estou com tempo de ir na academia. Você tá à toa, vai na academia é. todos os dias. E não entende que isso é necessário para o corpo. Eu queria trazer essa pauta aqui para iniciar, né, da importância da musculatura nesse fator de envelhecimento pra gente. É, com certeza, porque igual dentro de casa eu tento, agora a gente está conseguindo trazer minha mãe para a área esportiva, né? Ah, que Pouco a pouco ela legal. tá engrenando ali tudo, as pessoas que convivem com a gente, Uhum. mas de forma geral, né? A partir do momento que você cuida da saúde desde novo e pega ali a terceira idade, quanto mais você cuida da sua musculatura, isso é a longevidade que você vai ter com qualidade de vida vai ser muito mais eficaz do que uma pessoa que não pratica atividade física. Sim, a massa magra ela tá diretamente ligada à longevidade, doutor Gustavo? Sim, porque a partir dos 30 anos a gente já vai tendo a degradação da massa muscular. O que a gente orienta para a pessoa que pratica pelo menos o básico de atividade é para poder ter a manutenção adequada e ele manter aquela quantidade de músculo ali para ter uma qualidade boa. Agora, uma pessoa que quer ter um avanço, uma evolução, aí a gente pesa um pouquinho mais a mão nas atividades. Nas atividades e também na medicação, a gente pode falar, na suplementação, que é Sim, diferente, né. Então é isso. a partir dos 30 que a gente já, assim, tem uma estagnação da musculatura? Começa a perder a massa magra, seria isso? Sim, uma pessoa que não tem o costume de praticar atividade física, que não tem uma rotina muito acelerada, né? Isso aí a musculatura já vai começando a ter uma regressão. E em questão a metabolismo, falavam-se muito em questão de que o metabolismo cai por causa da idade. E na Sim, verdade não é por causa da idade em si, é porque como a redução da massa muscular da pessoa, aí o metabolismo cai devido a essa redução.
Então, uma pessoa ela Hum, pode ter 60 anos, mas tem uma quantidade de músculo e o corpo acelerado, o metabolismo dela vai ficar no nível superior. Então, isso aí tem uma relação muito próxima. vamos falar agora de homem e mulher, porque você tá A rindo, né? Você discrepância é tá rindo grande, porque né? você é homem. Porque realmente, assim, é muito diferente Sim. o ganho de massa magra e eu acho que o metabolismo acelerado também, em relação a quando você é homem e a quando você é mulher. É muito Sim. mais difícil. Tanto perder gordura, né, de forma acelerada, quanto no ganho de massa. É, Explique-nos isso, essa porque o injustiça. primeiro ponto aí é a questão hormonal do homem e da mulher, é muito diferente. Então, o nível de hormônio que o homem tem é muito superior ao da mulher. E, ao mesmo tempo, também a quantidade de massa muscular que um homem tem normalmente é muito Muito maior que o maior. da mulher. A gente sabe que hoje em dia isso aí já não está tão proporcional, porque depende se a pessoa treina ou não. Sim, Mas isso está diretamente relacionado, porque uma pessoa que tem um gasto energético alto, treina, alimenta bem numa quantidade grande, o metabolismo é mais acelerado, ela vai ter uma queima maior de gordura, vai construir mais músculo, porque são mais nutrientes naquele organismo. sim, Então, isso aí é uma variação muito grande e depende de cada organismo e cada pessoa. E tem o fator genético também, né? A pessoa com que tem a certeza. genética abençoada. Eu acho também que vai muito de, por exemplo, do seu exemplo. Começou a treinar, que você cria uma paixão por aquilo, por Sim. aquela rotina, né? Então você começou a treinar com 14 anos. Eu posso dizer também, porque assim, eu não treinava desde cedo, mas eu sempre pratiquei algum tipo de esporte, dança e tudo. Então eu sempre tive ligada a algum tipo de atividade física. Então, para mim, tanto nos meus períodos que a gente dá aquela relaxada de não continuar treinando, Sim. quando a gente volta, é diferente. A resposta do seu corpo é diferente e do seu cérebro também é diferente. Para quem está assistindo a gente aí que nunca foi para uma academia e fala, segunda-feira eu vou começar. Existe alguma coisa que você possa orientar, né? Tanto fora aqui, nesse momento, e dentro do consultório também, que isso possa ajudar. Porque eu entendo, né? Você também vai entender. Não sei se você teve algum momento que você deu uma relaxada na sua vida, mas existem esses momentos. Quando a gente volta, é muito difícil. É muito difícil você ter o mesmo gás, ter a mesma energia, você Uhum. manter a mesma rotina, você equilibrar a sua alimentação junto com a rotina de treino, porque dói, porque você tem que se esforçar mesmo. É uma guerra de você com você mesmo. E eu acho que isso é a maioria das coisas uma das coisas que impedem quem nunca começou a fazer exercício físico. Você vai para academia, você vê todo mundo sorrindo, tirando foto no espelho. Tô certo ou tô errado? O que mais Aí a pessoa acontece? vai lá no seu consultório, pega uma receita, te pega assim, tudo que você vai orientar. Começa na academia e fala: "Eu não tô conseguindo sorrir, doutor Gustavo". Um ponto que eu sempre oriento em rede social, mas também dentro do consultório, para quem está começando ou para quem está nesse vai e volta aí, Aham. o primeiro ponto é ter alguém que entende da área para orientação. Pode ser um nutricionista, um preparador físico, um médico, para ter um ponto inicial. Porque a gente sabe que aquela parte inicial é dolorosa, porque a musculatura não está acostumada com aquilo, e a Uhum. partir do momento que você tem alguém para te dar um norte de onde você começar, a intensidade que você vai começar, que é muito importante, porque uma pessoa que está iniciando, se ela começa com um treino um pouco mais intenso, o nível de dor dela vai ser muito alto e isso aí já vai fazer um desânimo muito grande, principalmente pessoa que é da terceira idade, que precisa cuidar da saúde, que já Sim. passou da hora já de cuidar, que a gente fala que agora é a hora, porque tem uma diabetes avançada, uma hipertensão que Aham. já está com polifarmácia. Então, a partir do momento que você tem um profissional ali que te ajuda nesse ponto, você tem uma constância maior. E mesma coisa é quem fica nesse efeito sanfona. Aí vai entrar tanto o desânimo de você treinar sozinho, não ter um acompanhamento, quando você tem alguém na academia, um amigo ou um personal que vai ficar no Alguém que seu se pé, incentive mesmo, né. você já tem um apoio e também questão de lesões, que foi o que aconteceu comigo. Durante esse período todo, eu fiquei num vai e volta, porque sempre lesionava nos esportes de segundo plano que eu fazia e não tinha orientação na época. Então, eu machucava o ombro, eram 6 meses parado. Parado. Aí o tornozelo, e vai indo. Então, a partir do momento que você tem uma orientação adequada, a gente consegue evoluir.
Existe alguma musculatura que é mais importante para treinar, doutor Gustavo? Então, o que a gente orienta, primeiro plano aí, é a musculatura da perna do quadríceps. Porque a musculatura de volume maior, ele vai te gerar um aumento da parte hormonal, de resposta maior comparada às musculaturas menores, Uhum. mas principalmente a partir da terceira idade, a musculatura do quadríceps é importante, porque se um idoso não tem essa musculatura desenvolvida, o básico do dia a dia ele não vai conseguir fazer, que é levantar de um sofá, subir uma Sim. escada, ir da sala para o quarto. Então, a partir do momento que a gente tem essa primeira musculatura desenvolvida, ele já vai conseguir ter autonomia É para uma fazer base outras do corpo, coisas. assim, Sim. seria, né. Então aí tá vendo, gente? Homens, agora vai para os homens, ó. Homens que não treinam pernas, olha a importância dessa informação. Então, esse é um momento que vira que não é só pela beleza, que o Não. treino o treino vai pela saúde. Aí é ponto Sim, para as mulheres, que acaba que a gente dá mais exato. importância, né, para treino de inferiores, né, se posso falar Sim. assim, né. Tem mais uma pergunta aqui que eu preciso te fazer, voltada para para essa questão de limitação aqui. Quais fatores, além desses que a gente disse, que você entende que podem limitar as práticas de exercício físico? Então, o que a gente mais nota e que a gente chega com queixa é questão de tempo. É o maior Uhum. de todos. "Ah, doutor, mas eu não tenho tempo para treinar". É, a gente estava A falando. gente sabe que atividade física é uma coisa que você tem que levar para a vida não como obrigação. É um hábito de vida que você Sim. tem que levar, porque você está se cuidando. Eu tenho um lema: "Fiz o que pude, pude pouco". Quando eu não tenho tempo, mas eu acho que isso é uma coisa legal de se falar, porque às vezes você tem uma rotina ali que você tem que cumprir com aqueles exercícios, né. Sim, Às vezes você gasta 1 hora, tem vezes que você gasta 2 horas, nem sempre realmente você sim. tem 2 horas no seu dia, para se dispor disso, mas 20 minutos, 30 minutos que você consegue fazer o que der para fazer ali já faz diferença, né, doutor Opção, É melhor fazer um pouco e não fazer do nada, né? que não fazer nada, e compensa nos outros Sim, dias. porque isso vai muito de região e de tipo de trabalho. A gente sabe que algumas profissões, algumas regiões, que igual na minha região, que é a região de café, agora é época de Aham. colheita na lavoura. Então, os proprietários, quem está trabalhando para pegar dinheiro, a pessoa fala: eu saio de casa 4 e pouca da manhã e chego 8, 9 da noite em casa exausto da lavoura. Então, tipo assim, aí você entende o lado dele, é um período Com específico, aí certeza. ok. Mas a pessoa levar isso a longo prazo aí é totalmente diferente. E é um trabalho físico, nesse caso que você está Sim, já citando, tem um também é um gasto energético, um trabalho da isso. musculatura. E outra coisa também é que a partir do momento que a pessoa fica esse tempo parada e não pratica atividade física, ela vai e entra num ciclo vicioso ali de acúmulo de gordura, ou a pessoa tem a ambição, a vontade de crescer a musculatura, que a pessoa é muito magrinha, e estagna ali, aí entra depressão, entra ansiedade, aí começa a polifarmácia, muito remédio Sim. controlado, e chega num ponto que a pessoa está à base de medicação e não está vivendo, não tem qualidade de vida. Aí você citou aí um ponto que eu ainda tenho dúvidas, por mais que eu tenha muito tempo de academia. Existem biotipos, né, Sim, que são determinados. Por exemplo, um biotipo que é muito magro, que tem dificuldade de ganhar massa magra, né, de aumentar o peso. E tem aqueles biotipos onde que tem um acúmulo de gordura com mais facilidade e tem dificuldade de perder esse peso. Quais que seriam as é. denominações deles? As 3, de forma geral, são os ectomorfos, que são os magrinhos, aquela pessoa longilínea, pessoa alta, magrinha, que não ganha Uhum. peso com facilidade, os mesomorfos e os endomorfos. Aham. Endomorfos é aquela pessoa que você nota que ela tem o osso mais largo, a pessoa mais forte, Que tem engorda uma muita quantidade facilidade, engorda a mesmo. pessoa que ou ela pega para treinar musculação, ela ganha músculo com mais facilidade também. Então, mas esses são os 3 principais, mas dentro disso a gente tem subtipos que pode ir mesclando um com o outro. Então a pessoa pode ser ectomorfo, mas tem um pouquinho para o lado mesomorfo. Isso aí, cada biotipo é de uma forma. Então, cada um desses a gente tem todo um tratamento adequado para aquilo. Sim. Então, o que a gente mais pega de paciente ectomorfo, magrinho, a pessoa: "Não, meu, eu como muito, aquele pratão no almoço", mas você vai ver aquilo ali não é nem 30% que ele devia estar Do comendo. olha, que interessante. Então, e a mesma coisa o oposto, a pessoa fala que está comendo uma quantidade ok, só que a pessoa tem uma facilidade, então a gente tem que fazer um tratamento oposto disso, que ele tem que ter uma restrição muito maior ao alimento.
E aquelas situações, não emagreço de jeito nenhum, já fiz de tudo, eu acho que eu tenho problema de metabolismo desacelerado, o que que você É tem? minha tireoide, que ele sempre Isso, fala. tireoide, hamburgoide, batetoide. O que que acontece no organismo? A gente sempre tende o organismo a entrar em homeostase, ele entra em equilíbrio. Então, a pessoa que ela começa a reduzir a quantidade de calorias dela com o tempo, o corpo dela tende a reduzir o metabolismo para chegar num nível. Sim. Então, a pessoa só vai reduzindo e não tem mais calorias, não tem energia para treinar. E aí, normalmente, essas pessoas nem vão na academia, as pessoas sedentárias. Sim. Que aí você chega aquela pessoa, nossa, eu tô comendo tão pouquinho, aí você vai ver o pratinho, aquele, um pouquinho de alface com tomate, um Aham. pedacinho pequenininho de carne que não tá batendo a média de proteína dela, não treina. Então, uma pessoa dessa, quando você bota para comer a quantidade de comida adequada, comida de verdade, que a gente fala, que é descascar mais, que a gente Do brinca, que né? abrir menos, né, desembalar Então, aí menos. a gente consegue acelerar o metabolismo e volta a emagrecer. Então, Então, isso não significa que você está comendo uma não. saladinha que isso vai te emagrecer. Principalmente o que coloca nessa saladinha, né? Tá vendo, gente? Tá vendo? É porque, antes desse tipo de orientação, né, antigamente existia muito isso. Vou parar de comer carboidrato, comer só folha, porque isso vai me emagrecer. Não tá me emagrecendo, eu tô com algum problema. Então tá tudo errado, né? Tudo precisa de ser medido mesmo em relação aos exames, em relação ao seu corpo para ter esse tipo de entendimento, né? Exato. Porque chega muitos pacientes no consultório que chega com a dieta da nutricionista e a gente olha, ah, não, estou comendo 1.200 calorias, estou fazendo meu treinamento leve aqui, mas não emagreci mais nada, já tem 1 ano, 8 meses que estou com nutricionista e não emagrece. Aí na hora que a gente vai dar uma geral na alimentação dela, tem muita caloria oculta. Então na salada é muito azeite, aí bota castanha junto, coloca mais, aí vai botar um pouquinho de abacate, que é muito Menino, mas calórico. não tem negócio de azeite ser saudável? Você acredita que eu tomei um Não, susto que me azeite é uma falaram? maravilha, só que é muito calórico. Como Então, assim? dependendo de uma quantidade que você coloca de azeite ali, você aumenta a metade das calorias do prato em azeite. Olha, Então, a pessoa que está num déficit calórico ali de 300 calorias para emagrecimento, dependendo num prato que a bota de azeite ali mais algum acréscimo, ela já perde isso. Então, ela fica normocalórica, a gente fala o tanto que gasta, o tanto que come e não emagrece. olha só. Então, são calorias ocultas no dia a dia que a gente tem que tentar evitar e com É, orientação com básica orientação, a gente já já consegue mudar consegue. muita coisa. Aí a Verdade. partir disso a gente olha a questão hormonal, vitaminas, aí a gente vai fazendo os ajustes de cada paciente. E a questão da evolução do treino, doutor Gustavo, você tem uma orientação para fazer de quanto tempo eu deveria trocar a minha rotina de treinos ali, minha ficha de treinos? O primeiro ponto é a gente saber qual o tipo de atividade que essa pessoa faz. Quando a pessoa pratica musculação, que é o mais comum, a gente Uhum, orienta normalmente a cada 2 meses, a gente vai fazendo esses ajustes. Tem alguns locais que a academia é associada com treinos funcionais, então o dono lá e o preparador físico que fica lá, ele fica trocando semanalmente os treinos. Mas é bom você manter um mesmo. semanalmente, não é muito pouco? Eu acho, mas tem locais que são assim. É a mesma coisa que CrossFit. CrossFit todo dia é um treino diferente. Sim, São mas estímulos diferentes. sim. O que que a gente orienta da academia em si? Que a partir do momento que você fica pelo menos uns 2 meses com aquele treinamento, Uhum. você sabe que você pode fazer um treinamento para melhorar a execução do exercício, para você fazer ele de forma adequada e não ter um risco de lesão, e ao mesmo tempo você ter a progressão de carga para você saber que você está evoluindo naquilo. Sim. Quando você faz um treino que você varia demais ele, você não Você não tem esse padrão. consegue. E você consegue avaliando também por grupos musculares, Sim, né. Depois que eu aderi a uma rotina de treino com acompanhamento, principalmente de personal, é que eu percebi isso. A evolução de alguns grupos musculares e o déficit de outros, assim. sim. Na hora que eu vou treinar, "Nossa, tá enfraquecido, o posterior tá enfraquecido, hein". Coisas que eu não imaginava Uhum. que desse para avaliar com esse tipo de acompanhamento. E Isso que eu a gente acredito que a fala. gente só consegue ver esse resultado, igual você está citando, no mínimo com 2 meses para poder ter esse tipo de orientação. Porque um treino que você faz hoje, você gasta em torno de 2 a 3 meses para começar o resultado de massa muscular desse treino, que é o tempo de renovação da célula. Aham. Então, o que a gente bate muito na tecla é de ter um acompanhamento com um profissional que entende da área, porque a gente tem compensações de musculaturas. A partir do momento que você faz um treino
por um período longo demais ou fica variando muito o exercício, se você Uhum. não delimitar muito bem quais os exercícios que você vai fazer, você vai ter uma desproporção de musculaturas. Uma musculatura fica muito forte, muito fortalecida, e a outra não tem esse fortalecimento e cria uma desproporção. Aí com isso você pode ter desgaste de joelho, desgaste no quadril, problema de coluna. Então, não é treinar só uma porque a gente E não, acostuma a é treinar treinar o uma coisa corpo tem uma coisa todo. que a gente gosta muito de treinar, só treina aquilo, né. A gente tem tendência a fazer isso Para quando tá mulher engordando. normalmente é glúteo e E quadríceps, e o quadríceps, homem é peito. até o joelho falhar e homem é peito e bíceps, né. Porque você vê muito em rede social: segunda-feira é dia de peito". Exato, todos os dias são, né. E dá pra observar isso no corpo das Sim. pessoas, assim, é nítido, mesmo quando não tem esse tipo de Na hora que você bate o conhecimento. olho, pela postura da pessoa, você já sabe. Sim, sim, Então, aí principalmente que para entra uma você. avaliação adequada. É verdade. Doutor Gustavo, e a relação entre esse tratar, cuidar da musculatura e a prática de um exercício, de um esporte de alto rendimento? A importância, né? Sim. O que que acontece? De acordo com cada área, cada esporte, a gente tem alguns músculos-alvo para poder aumentar o desempenho daquele atleta e evitar lesões. Aham, Então, a partir do momento que a gente pega, vamos colocar aí uma pessoa que corre, de corrida de rua, sim. ela tem que ter um fortalecimento de membros inferiores, de glúteo, que o glúteo vai ajudar na estabilização do joelho, da coluna, mas também de core, que é a musculatura toda da parte da parede abdominal, da lombar dela, porque essa estabilização da musculatura e sustentação do corpo vai ajudar num exercício de alto impacto e de longa duração. Então, por isso que a pessoa que começa a correr normalmente chega pra gente reclamando de muita dor na canela. "Ah, nossa, minha panturrilha dói demais quando eu treino". Sim. É porque a musculatura está fraca. Então você já orienta né, um grupo de exercícios para isso, Sim. né? Junto com indicação de outros fatores, é claro, assim, A gente sempre fala do suplementação. treino do corpo inteiro, que é importante, igual a gente comentou, Aham. mas aí de acordo com cada objetivo e cada esporte, a gente tem algumas musculaturas que a gente precisa fortalecer mais do que outras para evitar as lesões. Tipo, quando a gente chega na academia e tem algumas pessoas, assim, fazendo alguns exercícios que você fala assim: "Gente, O que que é isso? o que que é isso?". Tipo, correndo na esteira, segurando alguma coisa, né, alguns treinos, assim, que a gente não entende qual que é o Sim, objetivo. Você nunca vi ninguém fazendo é, isso. Que personal louco que é esse? Geralmente é direcionado para algum tipo de sim. esporte de alto rendimento, né, tipo remo. Sim. É porque a gente pega não só a questão de esportes, mas de trabalho também. Então, um que saiu muito famoso aí um tempo atrás foi um homem que estava com um peso na mão com halter segurando em posição elevada na altura dos ombros. Um monte de gente achando que ele estava fazendo brincadeira, mas ele é policial que fica com um fuzil pesado na mão há muito tempo. Então ele está treinando a parte de Ah, musculatura de ombro, tudo, para ele conseguir sustentar aquele peso. sim, Então, cada pessoa tem uma meta. precisa. Treino para quem faz um tênis é diferente, que ele tem que ter o fortalecimento da região lombar ali, porque é muita rotação, aquilo ali para a coluna é muito desgastante. Então, pessoa que tem salto. Então, cada É esporte a gente verdade, tem tem. muito isso. Tem algumas academias que a gente vê, principalmente em cidades maiores, que tem preparadores físicos que são treinados para ajudar nesses pontos. Sim, Então, sim. você chega na academia, tem um personal com uma pessoa e está fazendo um exercício muito diferente. Aí quem não entende vai zombar da pessoa, só que não sabe o que está por trás. Sim. A importância do acompanhamento de um profissional que entenda isso, eu fico, assim, impressionada, porque eu tive uma limitação durante muito tempo de treinar por causa de um acidente que eu sofri, Hum, e eu sempre tive muito medo, medo de agachamento, medo de fazer, e eu sempre acostumei com a minha dor, né, eu sim. acostumei com aquela dor, e eu me limitava de fazer muitas coisas. E depois que eu tive um acompanhamento, e às vezes umas coisas que eu nunca imaginei fazer na minha vida, tipo colocar uma band na perna para poder fazer o agachamento, Sim, foi me deixando mais livre, mais segura, e eu entendi que quanto mais forte a minha musculatura tivesse, menos dor eu sim. sentiria. É a pessoa que tem uma lesão, ela um dos principais pontos que a gente aborda após a lesão é o psicológico. Porque a pessoa ou é uma dor que ficou no local que ela tem medo de sentir aquela dor intensa de Sim, novo, uma limitação que ela acha que não vai conseguir desenvolver, ou se não, pode ser alguém que fez uma orientação inadequada, falando que a pessoa não vai poder mais fazer aquilo.
Aí a pessoa Sim, acredita. eu escuto muito isso, falar: "Ai, eu tive um deslocamento da clavícula, eu não posso treinar braço". É desculpa O total. famoso hérnia de disco, nunca mais posso Isso, treinar. eu tenho hérnia de disco, não posso ir para academia, não posso fazer uma esteira. Então, a da importância, de quem está assistindo a gente, orientar, de procurar um médico do esporte para isso, porque às vezes você está se limitando de forma desnecessária. Às vezes, só com o direcionamento, além de você conseguir corrigir essa deficiência que você acha que você tem, você ainda consegue aprimorar mais do que era antes. Mesmo Sim, que não tivesse essa comorbidade, né, doutor Gustavo? exato. É um assunto que é muito importante, que a gente vê muito, principalmente depois dos 30 anos, são pessoas que têm problema no joelho. Tem um desgaste, já teve um problema de menisco, um ligamento que rompeu e operou. Aí, Sim. dependendo das alterações, a gente reduz a amplitude de movimento. Algumas pessoas, igual vai fazer um agachamento, não pode descer até lá embaixo porque tem uma Uhum. alteração anatômica ali que impede. Mas isso não impede dele treinar em intensidade alta. Então, cada caso é um caso por isso. A partir disso, a gente vai adaptar o treino ao que o corpo dele consegue realizar, Sim. mas ele consegue treinar em alto desempenho com esses ajustes, reduz um pouquinho a amplitude. Por isso a gente tem muito atleta hoje, fisiculturismo ou outros esportes, que tem 7, 8 operações, tem hérnia de disco, tem desgaste de joelho e a E pessoa treina em alta continua intensidade, treinando. desempenho alto, musculatura para competição. Então, isso não é um fator que vai tirar a pessoa da vida, É. Então, às vezes, da você vai atividade física. direcionar para onde foi lesionado aquela parte, para Sim, intensificar ou para mudar o treino, mas vai corrigir, vai voltar a ter uma vida normal. Não exato. significa que aconteceu algum tipo de acidente que vai ter que parar, né, naquela Não, situação. pelo contrário, o que a gente sempre orienta, a gente ter um tempo de descanso, pós uma lesão, pós Sim, uma alteração, mas o quanto antes a gente começar a reabilitação daquele membro, melhor para o resultado a longo prazo. Então, a gente pega muito paciente que lesionou, tem todo um passo a passo de tratamento. Então, a gente pega uma pessoa que rompe um tendão de Aquiles, o tendão que fica na parte do calcanhar. aham, Dependendo da lesão que você tem ali, você tem um passo a passo que tem umas 5, 6 etapas de treinamento, que tem depois um treinamento de explosão, um treinamento de mudança de direção, fortalecimento, alongamento. Então, a pessoa que não faz isso da forma adequada, ele pega e rompe de novo e rompe numa gravidade ainda mais pesada. Aí uma pessoa dessa vai ter que passar por enxerto, vai ter problema de reoperar aquele dali. sim. Então aí E um vai negócio que ela perdendo. resolvia em 7, 8 meses, que a gente bota de média aí, ela vai gastar uns 4, 5 anos. Ou o resto da vida, né? É, Porque a ou musculatura vai vai ficar com aquilo enfraquecendo, ali vai sem tratar pro resto da vida. sim. Aí vai enfraquece uma parte, enfraquece outra, quando fala: "Ah, tô todo lascado, não tem mais solução", mas existe super É isso, assim. muito. E não é só em idoso, né, porque a gente fala Não. isso em idoso, Tem porque muita idoso gente nova que é sofre muito acidente e exatamente, vai largando. recebe a orientação errada e acha que não pode e larga. É verdade. E vamos falar da uma parte vamos falar de polêmica. O que que você toma para ter um shape assim? Não é whey protein e pasta de amendoim? Vocês estão preparados para essa conversa? Vamos lá, doutor Gustavo, vamos falar um pouquinho da parte hormonal. Vou dar minha opinião, meu posicionamento como mulher, né, uma amiga minha, tô brincando. A gente sabe que mulher, aqui a gente até citou isso aqui antes, tem uma dificuldade maior de ganhar massa magra, Sim, né. A questão do fator emagrecimento nem todas são. Isso aí vai muito, acho que do objetivo, da força de vontade, de uma orientação, e um tratamento emocional, psicológico de acompanhamento, que também eu acho muito importante, sim, né, porque a gente também não pode falar que: "Ah, é safada, não faz dieta porque é safada". A gente sabe, quem passa por um fator emocional com dificuldade de emagrecer, sabe que não é fácil, é difícil, às vezes precisa realmente de um médico para poder acompanhar, de um medicamento. Vamos começar falando então de medicamentos para emagrecer, da importância deles, efeito colateral, o que você indica hoje no mercado, o que realmente faz efeito, o que já saiu do mercado. Eu sou do tempo da sibutramina. a famosa, que muita gente fala dela ainda hoje. Ainda fala? Fala. Ela é uma medicação que ela ou o paciente vai se dar muito bem, tem a perca de peso adequada com ela, Uhum. é uma medicação de baixo custo, a gente sabe disso.
mas a grande maioria dos pacientes tem muitos efeitos colaterais, então por isso que ela está entrando em desuso no mercado, porque hoje em dia a gente tem muita medicação evoluída aí, que a gente Que tem não tem tanto. respostas muito maiores e sem efeito colateral ou efeitos mínimos. O efeito colateral da sibutramina seria médio, longo prazo, emocional, físico? Normalmente é mais a curto prazo ali, médio prazo, porque normalmente a pessoa se sente muito mal naquela etapa ali. Uhum. Então normalmente a pessoa tomou 1, 2 dias e a pessoa já vai passar Já, mal ali. é. Então aí a gente já pega e já tira a medicação, a gente sabe que aquele organismo não dá. Mas ainda é indicado? É. É uma Em medicação alguns de casos. emagrecimento, é uma medicação que a gente utiliza para emagrecimento. E a gente sabe que a condição financeira hoje no país limita muito a vários tratamentos Entendi. mais caros. Então, muitos pacientes que estão com a condição financeira baixa, chega e já chega falando dela. Eu já quero a A receita. minha amiga tomou e emagreceu Emagreceu 7 quilos em um muito. mês. Ah, emagreceu tantos quilos em 2 meses. Aí a gente fala: olha, a gente pode fazer o teste, vamos fazer os exames laboratoriais, conversa, ver quais são os objetivos, faz uma avaliação para ver quantos quilos ela precisa perder. E nesses casos a gente indica a medicação sim e faz o Sim, acompanhamento de perto. O primeiro mês, principalmente, é o que a gente tem que ficar muito no pé do paciente para saber como que ele está. Porque se ele estiver tendo muitos efeitos colaterais e não fala com a gente, quando ela volta um mês depois, a gente pega o organismo todo descompensado. entendi. Então, isso é por isso que eu falo que a gente não tem uma fórmula de bolo no consultório. E Cada organismo responde de uma forma. mas o efeito rebote? Pelo menos assim, de percepção que eu acompanhei, né, de algumas pessoas Sim. que já tomaram, eu acho que 100% dos casos tiveram um efeito rebote gigante. Sim, é porque todas essas medicações, cada uma com o seu objetivo, Uhum. algumas entram igual o Ozempic, Mounjaro, né? O Wegovy, que é a medicação igual o Ozempic, só que em doses mais altas, ela faz a alteração que ela é devida no organismo, só que se a gente tira essa medicação de uma vez, a gente não faz o desmame adequado dela, Aham. a pessoa vai ter uma fome absurda, o metabolismo dela altera, e o principal que eu sempre bato na tecla é o pós-emagrecimento, que a gente não vê o pessoal fazendo. Sim. É isso daí que eu Então acho a que pega gente, a muito. partir do momento que uma pessoa perdeu, vamos botar aí 12 quilos, ela tem um período que ela tem que manter estabilizado aquele peso e depois a gente já começa a trabalhar ali, mas depois a gente aumenta as calorias para ganho de massa muscular, porque é com o músculo que o metabolismo vai acelerar e a gente vai evitar esse efeito sanfona. Então, o Ah, que mais sim. acontece? A pessoa toma a medicação em casa ou sem orientação adequada, o profissional emagrece a pessoa e ela vira assim: ah, não, já emagreci, Já tô tô bem, magra, não acabou. preciso voltar no médico mais, no nutricionista. Aí não faz esse ajuste pós-emagrecimento. Aí volta 6, 7 meses depois, ganhou o mesmo tanto ou até mais. Aí fala: "Cê é ruim, tá vendo, eu engordei tudo de novo, me passou o remédio errado, mas não tem isso". E mesma coisa a gente fala também da falta de acompanhamento. A gente não olha emagrecimento por peso de balança. A gente olha por Isso eu quantidade acho de gordura interessante. queimada. Porque é muito fácil a pessoa tomar uma medicação, não vai comer, não pratica atividade física, perde 7, 8 quilos, mas vai ver 4 quilos de músculo. Outro fator que é a tecnologia, eu acho que o acompanhamento de um profissional faz toda a diferença, são esses aparelhos hoje, esses, Sim, né, que fazem esse tipo de exame. Porque quando a gente não tinha acesso fácil a isso, que era um exame muito caro, era inacessível, era muito difícil você mensurar o que é gordura no seu corpo, o que é água, o que é massa é, magra. Aí você subia na balança e falava: "Que isso, tô imensa". Mas às vezes você já tem um biotipo, né, sim. que tem uma massa magra maior É. e uma retenção de líquido, né. As famosas falsas magras, né? Falso, exatamente. E de saber também, uma vez eu escutei um profissional falando que a massa magra, ela pesa muito mais do que Sim. a gordura. Então, entender o que está E dentro o do seu volume organismo também, que e que um pegou outro. isso, e o volume. Então, entender através de um profissional o que realmente é gordura e o que é massa magra, já é, assim, meio caminho andado, Exato. Porque né. hoje em dia nós temos várias formas interessantes de avaliação. Então, desde a plicometria, a medida básica que a gente faz, né, Que é nas aquela que aperta a academias, pele. sim. A gente tem a bipedância, várias marcas, várias intensidades, porque
A bioimpedância ela é uma corrente elétrica por vários eletrodos que passam pelo corpo ali em Aham. frequências diferentes que a gente consegue ver a quantidade de água no organismo, a quantidade de massa muscular, de gordura. Mas hoje em dia também a gente tem o ultrassom, que a gente avalia com uma forma bem mais detalhada também, né? Como que seria o ultrassom? É um aparelho de ultrassom É um mesmo? aparelho que a gente passa no membro, na região que a gente quer visualizar, e a partir disso a gente consegue ver como que está a espessura da massa muscular naquele local, se a gente Uhum. tem gordura dentro da parte muscular, a espessura de gordura de forma mais detalhada em milímetros. Então é uma avaliação mais pontual e específica. Mas isso seria mais para partes pontuais do corpo para um atleta, A ou gente então para pode perda de gordura fazer local. para questão de percentual de gordura também, igual a bioimpedância, só que ao mesmo tempo a gente pode fazer áreas específicas para um atleta. Uma pessoa que teve uma lesão, fraturou um membro e ficou com gesso ali 2 meses, ela vai ter uma atrofia daquela musculatura. A Sim. partir disso a gente compara o membro saudável com o membro fraturado para a gente poder igualar novamente as Olha, musculaturas. Quando interessante. ele fraturou, a gente já passa o ultrassom e vê como estava a musculatura. Depois que terminou o tratamento, olha como é que tá e reavalia. E e Então, e é uma coisa fácil, né, como que sim, o organismo da gente atrofia muito é, rápido. é poucas semanas ali com o membro Poucas, é parado. A chocante. gente olha isso muito em pessoa acamada no hospital, né? Principalmente os idosinhos que a gente fala, né? Porque a pessoa passa mal, tem uma pneumonia, algo do tipo, e vai internada, e fica 1 semana e meia no hospital. A pessoa que andava, fazia tudo dentro de casa, aí já está quase acamada, energia baixa. Aí Sim, você vai ver, perde a toda a pessoa musculatura. já não tinha uma reposição adequada de nutrientes, não tinha uma quantidade boa de massa muscular. E o Verdade. tempo que ela ficou acamada ali, ela não comeu direito. Então, o corpo dela, para usar energia, vai usar da musculatura. Então, aí que a gente olha, porque a quantidade de massa muscular, a gente tem a percentual de sobrevida, até em vaga de UTI de idoso que Aí, tá entra. vendo. Quanto mais massa muscular ele tem, a chance dele sair dali é maior. Aí voltamos à importância de praticar o exercício físico, que a academia não é O principal. pela beleza, é pela saúde, é pelo, né, pelo sobrevida ali, sobriedade, né, de estar ali, com saúde até a maioridade, vamos falar assim, maioridade, até ficar velho, né, gente? E passamos pelo período de emagrecimento. Tem os medicamentos ali, o acompanhamento, o desmame. Você consegue mensurar, tipo, um percentual de quanto tempo um remédio para emagrecer e depois estagnar, né, que você para, dá uma Sim. paralisada, em quanto tempo eu acho que você precisa de um desmame? Então, isso vai variar de dose. Porque se uma pessoa chega a uma dose máxima de uma medicação, igual vamos botar o que está mais famoso no mercado hoje, que é o Mounjaro, né? Uhum. Que hoje chegou nas farmácias, então o pessoal está tendo um acesso maior. A gente chega até os 15 miligramas e, de acordo com cada organismo, a gente vai reduzindo gradualmente essa medicação de forma personalizada a cada pessoa. Tem algumas pessoas, se a gente reduzir a 2,5 a cada semana, a pessoa vai ter um rebote muito grande. Então a gente tem que tirar um Hum, pouquinho, manter 2 semanas, tira mais um pouquinho. Tem gente que você já pode tirar muito rápido, que a pessoa não tem sintoma. entendi. Então vai de Então, caso a não tem caso, um não tem ponto como. específico. Mas o principal que a gente fala, a pessoa perdeu ali em torno de 10 quilos, 20 quilos, a gente pode programar pelo menos 1 ano de tratamento pós-emagrecimento para a gente estabilizar esse peso. Então, não é um tratamento de 2, 3 meses ali que a pessoa perde 15 quilos, que a Entendi. pessoa pode parar ali e já resolver o problema dela. Existe algum caso, assim, na sua opinião, que você fala assim, não consigo tratar, passar, como o Monjaro, por exemplo. Tem algum outro que é mais forte do que o Monjaro hoje no mercado? Não, até o momento o Monjaro. A É o gente tem Monjaro. medicações, igual a retatrutida, que ela está em segunda fase de estudo, está para aprovar a qualquer Aham, momento, é uma medicação muito boa, que ela tem também a parte do glucagon associada nela, que a aham. gente, pelos estudos, a gente tem uma perca de peso mais eficaz e vai ajudar também na parte muscular, para a gente não ter aquela perda muscular grande, porque o Ozempic com o Monjaro, ele já teve uma redução da perca de massa muscular muito boa.
Então, com o Monjaro, a gente consegue estabilizar mais a musculatura durante o emagrecimento. Entendi. Essa medicação que está para vir no mercado agora, ela vai ser ainda melhor. Porque a Mais nossa forte, assim. perspectiva é que a cada momento a bariátrica, a cirurgia bariátrica está Isso, entrando em desuso. era isso que eu ia Porque, perguntar. porque o Monjaro hoje é cerca de 15 a 22% do peso em 18 semanas. É, Então, essa medicação nova, ela é superior a isso. Então, a gente não vê mais a possibilidade de ficar a pessoa passar por uma cirurgia, arrancar um pedaço do estômago, sim, para poder ficar o resto da vida ali debilitado, não consegue comer direito. E quem tem um familiar ou já passou por uma cirurgia bariátrica, sabe o tanto que ela altera o organismo. Então, se tudo, a gente né. pode passar por isso de forma Até a mais parte natural, mental, assim, se eu sim. posso me corrigir se eu estiver errada. Porque, querendo ou não, a pessoa que tinha o prazer de comer, aquela não é só a questão do paladar e de você ingerir o alimento, mas é uma reunião de família que você senta com sua família para comer. Aí todo mundo senta, você come aquela porçãozinha, não consegue comer, aí a família toda Sim. fica: "Uai, mas não vai comer Você se mais sente não?". deslocado: "Ai, você não vai beber não? Você não vai É. comer não?" Então, é um fator geral que a pessoa tem na vida que, dependendo, ela para de frequentar locais, eventos familiares, porque ela se sente incomodada com aquilo. Sim. É isso que eu ia te perguntar, existe alguma qual que seria, por exemplo, o percentual de gordura? Quantos quilos? Porque você mensurou aí 20 quilos em tanto tempo, Sim, 15 quilos em quanto tempo. Se eu sou uma paciente, chego lá com necessidade de eliminar 40 quilos, 50 quilos, sim. o tratamento com o Monjaro ainda é possível? Sim, porque o que que a gente fala? Primeiro ponto é a gente avaliar se a pessoa tem contraindicação ou não para aquela medicação. Então, a gente, pessoas em gestação, mulheres em gestação, a gente pega um idoso que já está mais debilitado, tem uma doença em fase ativa que não Uhum. tem possibilidade naquele momento, aí é diferente. Agora, uma pessoa que está com excesso de peso, mas está com a diabetes controlada, que essas medicações elas são para tratamento de diabetes também, Sim, uma pressão elevada, um colesterol muito alterado, a gente precisa fazer um tratamento desse mais agressivo para tirar o risco de vida que aquela pessoa tem ali. sim. Então, se a gente consegue tirar uns 20, 25 quilos dele de forma mais rápida ali, a gente já vai dar uma qualidade de vida dele. E a gente não precisa manter um período tão longo essa medicação. A gente pode usar um período para melhorar a qualidade de vida, ele começar a praticar atividade física, apanhar gosto. Aí, a partir do Aham. momento que ele estabilizou, a gente pode, principalmente a gente fala pela parte financeira, né? A gente pode fazer o desmame dessa medicação e terminar com outros tratamentos o resto do emagrecimento. Ah, sim. Então, aquele período inicial crítico, a gente utiliza essa medicação, porque a gente sabe que a longo prazo um peso muito excessivo, para a Ela gente vai funcionar. abaixar de forma saudável, sem perder massa muscular, Uhum. a menor possível, né? A gente tem um tempo meio que limitado. A gente pode usar a longo prazo, vai ajudar um pouco, mas dependendo do caso, não tem tantos benefícios. Então, o principal é a gente tirar ela daquela zona de inércia. Ótimo, sensacional. Sim. Então, ó, passamos aí por uma explicação de como emagrecer. Agora vamos pela parte aqui. Já estou magro. Pegamos os dois, colocamos lá. Agora quero ter um shape do verão, porque estamos no inverno, estamos construindo corpos de verão. Tenho dificuldade de ganhar músculo. Não, minha musculatura não aparece. E aí? Vamos falar de hormônios. Isso aí, é o primeiro ponto que a gente tem que falar aí, que é até um bloqueio psicológico que as pessoas têm. É saber se esse treino está sendo intenso da forma adequada, que a gente que costuma ficar na academia com muita frequência, Aham, a acha que vai gente pegar mais vê a músculo gente co vê muitas pessoas ali que tá fazendo um treino bem abaixo do que poderia, principalmente pela alimentação baixa, que ela não tem energia e força para treinar. Aham, A partir do momento que a pessoa tem a musculatura com essa trava de desenvolvimento, mas está treinando com intensidade alta e está alimentando bem, a gente vai avaliar sintomas, exames para ver se é necessário. Isso aí é o que a gente indica sempre. Mas a gente sabe que hoje em dia o uso de anabolizantes em academias está muito alto. muito. Então, o principal que a gente bate na tecla é se a pessoa decidiu fazer o uso de alguma substância dessa, principalmente atleta, fisiculturismo, que hoje está na moda, ele está muito famoso, Sim, tem um acompanhamento, porque com acompanhamento a gente vai poder ter um cuidado próximo da saúde dessa pessoa. Porque o uso de uma medicação dessa sem a orientação adequada, os malefícios que vai ter a longo prazo, quando ela são muito descobrir, já é tarde. maiores.
Então, quantos atletas novos aí a gente vê falecendo, né? Porque dose Problema muito alta, sem cardíaco, acompanhamento, aí insuficiência renal, né, sim, fígado sobrecarregado, porque acaba que você vê o shape bonito, ninguém tem coragem de falar sobre isso, né, não do vê o que que está por acontece trás. isso, do que acontece por trás de tudo isso. Mas tem algum hormônio que você fala assim: "Esse, normalmente eu indicaria no meu consultório", lógico que tudo tem que ser com acompanhamento, com uma medição Sim, hormonal por exames, sim. né, mas, por exemplo, para mulher hoje que tem mais dificuldade de ganhar musculatura, normalmente. É, normalmente o que mais se adequa aí é a mesma reposição até da testosterona, que a gente olha a Uhum. questão de sarcopenia, né, osteopenia, se a pessoa tem ali principalmente a questão relacionada à libido da pessoa, a gente pelos sintomas a gente já consegue ver isso. Então, a partir do momento que a gente coloca os níveis hormonais dela no nível adequado, aí o desenvolvimento começa a vir. Mas isso também vem por um fator de idade, né, doutor Sim, Gustavo? Não tem necessidade de fazer, por exemplo, uma reposição de testosterona para uma sim. mulher de 25 anos. Não. Aí por isso que a gente olha exame e sintomas, principalmente. Sim. Porque uma coisa que é importante a gente tocar é a questão de laboratório. Porque, igual, o exame de testosterona, total principalmente, ele é feito para detectar doses mais altas. Então, acima de 70 nanogramas por Ah, mililitro. Então, normalmente a mulher tem um nível abaixo. Então, ali pode dar um falso resultado do que a mulher está normalmente. Aí, pela testosterona livre, a gente consegue avaliar um pouco melhor. Mas o principal para a mulher é sintoma. Porque é pelo sintoma da mulher, aí depois a gente associa com o exame para ter um diagnóstico mais adequado. Já o homem que tem um nível acima, aí a gente consegue avaliar melhor. e mulher tem o mesmo problema de homem, assim, que você vê quando pelo menos é mito, né, me responda se é mito ou verdade. Homem que começou a fazer reposição de testosterona, assim, elevar o nível de testosterona para ter um rendimento maior no treino, para ter uma musculatura, né, mais elevada, com tônus muscular diferente, Sim. eh falam que não pode parar de tomar mais, tem que fazer uma reposição eterna hormonal, tem que tomar testosterona para sempre, senão a vida acaba, para não falar outra coisa aqui, entendeu. Com mulher é do mesmo jeito, se a mulher começar a fazer reposição de testosterona e parar, eu tenho o mesmo efeito rebote? Não, o que acontece é, a partir do momento que você faz a medicação por via externa, na via Uhum. injetável ou pela subcutânea, a gente tem um bloqueio do eixo hipotálamo hipófise gonadal. Então, o corpo da pessoa para de produzir aquele hormônio. Um exemplo é a testosterona aí. Que para a mulher e para o homem, em certos estágios que a gente precisa usar a medicação, a gente faz o uso dela para um ajuste secundário. Esse é um caso. Sim. Então, exemplo, uma pessoa que está com sobrepeso, ela vai ter uma redução dessa testosterona por causa desse sobrepeso. Então, a gente pode utilizar a reposição para reduzir o Hum, peso dela. A partir do momento que a gente chegou no certo patamar, a gente retira a medicação e volta o eixo da pessoa para poder entendi. ajustar. Então o Agora tem excesso de pessoas que têm a parte central. Aí tá. é diferente. Aí essa pessoa para o resto da vida. Entendi. Então, o excesso de peso, ele também baixa a testosterona? Sim. É Gente, estilo de e vida em qual é o geral. momento da vida que a mulher tem testosterona, que produz testosterona normalmente? Que a gente ninguém fala isso pra gente na escola? Muita gente acha que a mulher não tem, né, Não tem testosterona. É testosterona. um mito famoso que rodam por Sim, aí. como assim? A gente consegue produzir essa testosterona normalmente até Sim. uma certa idade e depois para de produzir, depois Sim. começa a É a baixar? mesma coisa relacionada à questão do homem e a mulher. A mulher tem estradiol, progesterona, tem a testosterona durante Uhum. o período fértil da mulher, e quando vai chegando no período da menopausa, esses hormônios vão Vão decaindo. baixando. Então, nesse momento, principalmente, é a hora dela ter um acompanhamento para a gente já antecipar isso e fazer a reposição no momento adequado. Porque a gente tem uma janela de tratamento aí, que a partir do momento que a mulher entra na menopausa, é o período que a gente deve começar essa reposição, porque quanto mais tarde começar, Você tem que começam esperar os a riscos. menopausa? Não, não, assim, tem umidade, porque eu não Eu não acho. tenho a idade certa, porque a gente olha muito questão de sintomas, né? Ah, Então tem mulher sim. mais nova que já começa os sintomas de menopausa muito nova. Então, é a partir dessa avaliação, a gente já pode iniciar antes.
Então a gente olha se a mulher tem ovário policístico, endometriose, né? Se tem uma Aham. TPM muito pesada que a gente vê demais aí chega pra gente até chorando com a história, falando que não ganha músculo, tá tomando anticoncepcional, aí Sim. vai TPM É muito uma outra coisa alta. também que eu acho que pode ser falado aqui, o anticoncepcional, principalmente a pílula, ele também prejudica na ganho de ma no ganho de massa magra pelos Sim, a hormônios. longo prazo sim, mas o que eu oriento sempre, a partir do momento que a pessoa tem um hábito de vida adequado, alimentação boa, treinando bem, ela vai conseguir desenvolver aquela musculatura. Agora, Uhum. uma pessoa que não tem a prática de atividade física diária na rotina dela e só faz o uso do anticoncepcional, isso aí vai prejudicar muito a massa muscular dela. Entendi. Então, a atividade física é o principal na saúde da pessoa. Então, a gente tem que ter alimentação boa, mas ter o hábito rotineiro de praticar atividade física. Isso aí deve ser uma coisa já embutida na gente, não dever. E assim, mas é a questão do fator emocional. Como que você traz isso para os seus pacientes, doutor Gustavo? Essa questão de, porque não é só um incentivo, né? Porque a Sim, pessoa, quando ela não quer, ela escuta que ela precisa, ela acha que é uma afronta. Ela toma ranço, mas é sim, verdade. Que eu sou do tipo de pessoa que não, quando pergunta, nossa, você gosta de ir pra academia? Eu falo que eu não gosto. Eu não gosto, eu vou porque eu preciso. Mas é porque a gente acaba falando com a pessoa. Você precisa de, tipo, procedimento estético. Eu escuto muito o que que você come, o que que você toma, que tipo de procedimento estético eu posso fazer para ficar com o bumbum duro. Eu falo, academia, gente. Não principal. existe, não existe nenhuma receita de bolo se você não for todos os dias querendo ou sem querer, Sim, né? Mas eu sou como é que chama? Um juninho, né? Eu só sou uma opinião. Você, como profissional, para trazer isso para os seus pacientes, tem alguma maneira de você orientá-los? Tem um passo a passo? Tem uma receita de bolo para poder conseguir fazer o negócio funcionar? Porque não é fácil, eu sei que não é não, fácil. nem um pouco. É, O que a gente sempre bate na tecla com os pacientes, é primeiro ponto, né, é a gente entender a dor dele. Cada pessoa é individual e ela chega com uma dor diferente pra gente. Então, é alguma coisa que já a pessoa vem remoendo há muitos anos ali, é um incômodo, ou se não, foi um evento específico que a pessoa precisou ir, não entrou numa roupa, aí chega pra gente, fala assim: "Olha, triste, é só o é momento. complicado", mas, o principal é a gente entender o que que a pessoa tá precisando naquele momento pra gente resolver esse primeiro ponto. Que é a partir do momento que a Por gente partes, é uma equação isso, matemática. porque a partir do momento que a gente consegue, ajudar naquele ponto que ela tem uma dor maior, falando Aham. assim, a gente já começa a destravar o resto. Então, a partir do momento que a gente começou a botar atividade física e aquela coisa, né, que a gente bate na tecla, nem tudo na vida a gente faz o que gosta. Exatamente. Mas assim, Então você entra consegue naquela polêmica resolver. que a gente fala que às vezes é grosso com as pessoas, mas alimentação, eu não gosto de comer nenhuma salada, nenhuma fruta. Eu falei assim: "Não, mas vamos tentar, é bom para sua saúde". Mesmo com atividade física, eu não gosto. Vamos achar uma atividade física que Que você você goste, goste. porque não tem exercício ideal, é o que o paciente faz. Sim. O que que adianta a gente indicar um exercício que a pessoa não vai fazer? Então Então, vai pegando pedacinho por é, pedacinho, vai entregando. Quando ele vê, fez sim. tudo, porque a Aí de gente não consegue acordo que a fazer. gente vai desbloqueando essas etapas com o paciente Uhum. e ele começa a ver resultado principalmente, aí é a Com virada de certeza. chave. Porque quando o paciente começa a se olhar no espelho, ou um familiar, um amigo na rua comenta que ele está mudando, aí a autoestima vai mudando, o Com desempenho tudo, muda. tudo. Então, aí fica bem mais fácil a gente conduzir isso. Mas esse período inicial, para você sair da inércia, aí é o que a gente tem que pegar na mão do paciente E junto. e ir junto ali, que aí a Isso gente é consegue ter resultado. importante. Parabéns. Parabéns pela explicação e pela clareza, assim, né? Porque geralmente a gente procura o médico por isso. É Sim, pela segurança, é pelo resultado, pelo profissional ser humano, né? Entender que não é só uma parte técnica ali, que existe uma humanização, que o que exato. é fácil para você não é fácil para o outro, né? Gente, a gente assim, a gente falou de shape, a gente falou de saúde, a gente falou da importância da construção dos músculos, que não é só pela beleza, que é pela uma pós-idade aí da importância sobre isso. A gente tentou trazer um pouquinho aqui do profissionalismo do doutor Gustavo, mas ele tem muito mais a oferecer a todos vocês, tanto como espectadores como pacientes.
Doutor Gustavo, muito obrigada. Volte mais vezes. Ele é colunista agora do Pode programa, ser, gente. Ele vai mas a trazer. gente está aqui Ele sempre. vai voltar aqui toda semana para poder gravar a coluna, é óbvio, viu? Né, junto com a gente, trazer muita informação Sim, importante para vocês aí, esclarecer todas essas dúvidas. Eu brinquei aqui a questão de o inverno é o momento de construir os shapes do verão, mas não é sobre um projeto de um momento, é um projeto de vida, né? exato. A gente não tá bonito só para ficar de biquíni, brincadeiras à parte. A gente precisa de uma saúde, assim, enquanto a gente é jovem, a gente está construindo pela beleza, mas a beleza acaba e a saúde é o que vai manter a gente até o final, né? Bem, com todos os órgãos funcionando, com a mente principalmente funcionando. E o pouco que eu entendo, eu sei o tanto que a massa magra é importante para o cognitivo, né? Para manter a mente ativa ali quando você está idoso, né? Sim. Com problema de Alzheimer e tudo. Então, a medicina do esporte vai muito além de construir só para o esporte, né, doutor Gustavo? Isso aí. É muito bom estar aqui podendo levar conteúdo para as pessoas aí, tentando transmitir um pouquinho do que é a nossa rotina, né? Sim. E sempre que puder, a gente vai ofertando cada Quer vez dar um mais. recadinho aí para quem está assistindo, convidar para conhecer. Gente, o doutor Gustavo, ele atende no interior fisicamente, né? Ele também atende algumas vezes aqui em Belo Horizonte Sim. já, mas ele está trazendo para Belo Horizonte o consultório dele, que vai ser um mega ultra power espaço aqui, pelo pouco que eu sei. Então já se preparem para ficar saudáveis e lindos aqui no consultório do doutor Gustavo, que chega em breve em BH, não é isso, doutor Gustavo? Isso aí. A gente começou no interior, né, onde meus pais moram, né, que a gente já Aham, tem esse costume, mas com o tempo, atendendo cada vez mais aqui em Belo Horizonte aham. também, em outros estados também, a gente viu a necessidade de ter um local físico para um atendimento mais personalizado, né, com conforto maior, poder ter um tratamento adequado. Então a gente está aí no processo de construção do nosso instituto, que logo, logo a gente vai estar inaugurando aí, Em levando o breve, pessoal. aguardem, gente. Um beijo, viu, gente? Boa noite para vocês. Obrigada por todos vocês aqui. Comentem muito, acessem muito as redes sociais do Dr. Gustavo. Obrigada de novo pela presença. É sempre um prazer estar aqui. Teve dúvida também, pode mandar mensagem lá Isso aí, gente. nas Todas redes as sociais, que a dúvidas gente aí já sempre tem pergunta. caixinha de pergunta lá. Começa, o que que eu tomo, o que que eu tomo? Aí você já vai, vem no consultório. Isso aí. Tchau, Tchau, gente. tchau, gente.